Meus pés não estão inflamados, não. Então, se eu mexer nessa merda, isso aqui é tudo mal feito. O cara largou um monte de pedaço que já alinhou, já não tá mais igual aquele Jotinha lá das minhas costas, que parecia que, né? Emendou aquela pontinha, parece que ficou feio, depois ficou melhorzinho, bonitinho, deu um efeitinho. Se que trem mal feito aqui, ó, que foi completar aqui, que não tinha nem espaço, tem que dar um negocinho aqui. Resta uma vez passei até uma lâmina que fudeu um pouco isso aqui, mas tá bom. Um fez, depois o outro remendou, isso aqui não tinha. Depois um preencheu, um isso aqui era curto, o outro aumentou, ficou melhor. Nossa, tatuagem. Caroço do pé, ó. Os pés, coitado, tem condição não, tá? Os dedos tá sobrevivendo, mas. Não. Ó. Tô nada de lixando de nada, nem machuca aqui. Machuca atrás, olha o pé no chão, sujo. É, é. Não tem umas bolinhas que ele mediu igual o rabo dele. Isso aqui foi a mistura de Robin com Alejandro. Aqui foi mistura de Robin, Alejandro, Lucas. Ah, dedo. Esses dedos, tá no fundo tá tudo fudido. Com meio de resto de sangue. Bota pra disfarçar assim. Abre esses dedões, quase que atravessando, sentindo os fósforos lá de baixo. Isso aqui, ó, a bundinha da minha grossa, pontinha mal feita de 2 estrelinhas, né? Às vezes as letras igual o cu deles um pouco. Igual essa aqui eu vou alinhar, vou botar essa aqui pra cá, ou essa um pouquinho maior, esticar um pouquinho esse Mzinho aqui. E vou engrossar aqui esse finalzinho, esse negocinho do A aqui, mais pra chamar um pouquinho a letrinha pra cá, mas quase que nada não. Eu gostei assim mesmo e mais nada. E depois acertar um pouquinho, engrossar mais pra baixo esse pauzinho. Não vou mexer não. Tá bom. Só esticar a costal do S. Isso aqui um pouquinhozinho. Aí, vocês meio que queriam acertar a pontinha dessas estrelinhas aqui no final. Uma magrinha, uma gordinha, mas nada demais não. Uma vez isso aqui, né? Desfez tudinho. Isso aqui virou um... Aumentou, isso aqui sumiu tudo. Falei que eu só dou um risquinho aqui. Nesse glandezinho que virou um morangão, sei lá, que tava muito sensível, continuou mais sensível, tinha feito igual um chifrinho, mas ela não era, também não era para tão pontiagudo, tá bom. Tá uns meio, né, já tomaram bastante bronzeamento, aí é o N dele, mas tá bom, coitado, tá bom. Isso aqui depois virou um bolinho vermelhinho, arrancou, coisou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Os pés, coitado, tá que tem que ir lá, olha. Situação dos pés, coitada. Mas hoje tá bom, tá? Hoje tá bom. Tem dia que tem que arrancar. Isso aqui tem um monte de... Tá sobreposição de cutícula e corta. Aquilo é até aqui. Isso aqui inflama cantos. Não é inflama. É fundinho. Pouco, né? Mas isso aqui no fundo, tem dia que tem que fiar nos os palitos, que esse palito de dente. Enfia e vai jogando fora. Enfia e vai jogando fora. Porque ameaçou colar, então você já falou amor de tantas formas. Aí eu não gosto da unha mais comprida, também não gosto dela muito tombada, nem muito não sei o que, nem maior, mas ele tem que largar isso aqui solto. E quando corta, porque aquilo ali chama expulsar as coisas e também dá tensão de querer inflamar o caminho. Então tem que, às vezes, 2, 3 dias cutucar. Isso é fundo, era fundo. Isso aqui tem hora e tá normal, mas tinha hora que isso aqui dá uma proliferação, né? É profundo mexer, não é qualquer, nem ninguém que mexer é esses cabelinhos que eu não gosto. Tá saindo quase nada não, mas tem, gosta de ficar bronzeadinha. Mas as mãos, ó. Isso aqui era minha nase, né? Ainda dá pra ver mais ou menos? Acho que não, assim não, né? Dá, que dá, mas tá, né? Dá mais uma carga de preto. Isso aqui dobrou assim, a dobra, ficou meio machucando, ficou meio grosseiro, engrossou. Era mais fininho, mas também achei bom. O Vince parece que trabalhando com os negócios de trem, parece que material de limpeza, meio que o N, né? Como se eu tivesse que dar uma esbranquiçada para dar uma definida, ao mesmo tempo também não. Tentou isso na coroa aqui no braço. O Lucas fez igual o cu dele. Resolveu de nada. Aí as mãos, né, vão... De certa forma, olha que bom de joelho nas mãos.
os dedos. Cada um mais tenso que o outro. Aí essa mão, então, só o Cristo, olha isso. Tem que ficar disfarçando um pouco. Bom, é unha curta mesmo, negócio de, olha pra unha, pinta a unha e esquece da mão, pelo amor de Deus, não dá. Esse dedo aqui na escola, de tanto escrever, esse daqui já caiu unha, quando eu tive alergia nas mãos. Tive cada alergia tenebrosa. Esse aqui, então, que estourou, que virou um dedo alien, né? Tive uma experiência notória. Então, já tive alergias daqui para, né? Muitas alergias de lá, de banhar a mão em permanganato, usar um monte de coisa. Uma vez começou nos pés, quando eu era nova, né? Dava as vesículas transparentes, tudo. Mas a mão de chave, uma quantidade de flexão, esforço físico. E botando, pegando a anilha e jogando nessa mão, puxando com essa e jogando para outra. Foi ganhando um sistema pior, um sistema de, né? Mas é isso, ensino isso. Aí vocês meio que falei que tava meio grosseira, era assim, mas não era, que tinha que dar uma voltinhazinha de nada, mas depois parei com a doideira. Né? Aí falei, ia fazer um papel apócrifo, um negócio, sei o que e tal. Pois eu não gostei não, eu me rabisquei, falei, não era assim mesmo, assustei no começo, né? Mas vocês meio que tem que puxar, tá vendo? Puxar o I um pouco mais pra cá, não é grandes coisas, e a cabecinha do S e o finalzinho do A, que é aí, na questão das pernas. As pernas até então esparramadas assim, tá sem forma, mas já, né? Então, capão de banho, ó, tudo, ó, banho puro, ó. Até cortar isso tudo e substituindo, mas tava absurdamente pior. Aí cavar isso aqui, que é banha, cavar, limpar, emagrecendo, né? Botar, né? Só gosto que é desenha mesmo, não gosto mais de coxa assim assado, não, mas essa banha que além de ter catabolizado muito, tranhou. Então eu tô tendo que basear com relação na relação do cansaço do caralho, entre o peso morto na barriga, né? O que é ir descendo, escorregando do meio das costas para baixo, cavando devagar entre dar pressão fazendo efeito cinta entre as calças, observando o comportamento das calças, a confecção das calças, a estrutura, a que favorece, a que não favorece, né? E aí tomar outro banho quente, comer rapidinho, enxaguar a roupa ali, dormir até bem. Aí, né, um pouco colocando essas questões, né? Onde que saiu, que eu falei um negocinho aqui, ó. Isso aqui, saiu um bichinho aqui. Aí já arranquei um pouco. O que que falar que fica dando uns caroços? Ué, eu ia virar, mas não ia. Na perna, dá, mas não dá, né? Que tem uns caroços meio assim, né? Que fica, mas não é, mas toda branca, né? Demais, aí passa, né? Mas não é. Mas não é, tipo, né? Até que ponto um foco de, hoje uma espécie de vasoconstricção que não aparece tanto, mas o ramo de vaso, só que ainda sistema vascular muito bom, ainda que estourou muito vazio. Foi uma ou duas vezes em dois momentos, uma que quando estava fazendo aquele diagnóstico de compressão vértica horizontal, que isso aqui trouxe um determinante aonde cãibra, onde trazia um demonstrativo de situações, entre subir e descer de peso, entre algumas experiências, olha a quantidade foi por baixar. Mas eu vou tentando ficar aquele efeito normal primeiro, que tira essas placas gritantes pelo meio da bunda, diferente embaixo, que é essa placa feita de sentar, empurrar para o meio das pernas, empurrar para baixo, fazer aquele colote grosso embaixo que eu nunca tive. Então assim, dos lados, até que ponto esse mais degradê do lado esquerdo e até que ponto vai alinhando aquilo, perdendo a quantidade mais grossa entre a barriga, né, que vai fazendo um efeito meio cintura, meio, né, para desemplacar essa parte maior no meio. Então, até que ponto eu fui olhando os ramos, até que ponto o ramo por trás, um lugar aqui que estourou, o que aquilo esparramou um pouco, que é até que ponto até a agulha, num dado momento no glúteo, eu tenho uma espécie de vasinho aqui que eu percebi. Não é grandes coisas, mas até que ponto estendeu a pele demais, faz aquele efeito de você ver estria quando emagrece, mas eu não tenho estria vermelhona, nada disso que incomoda, que depois, num dado momento, vai vendo. Mas é tudo uma margem de trabalho comum, vamos assim dizer. Tirou o efeito daquela lombalgia gravíssima. Eu vou ver se eu vou introduzir uns alongamentos depois, entre o final de aula. A relação do quadril, entre às vezes estar sentada lá, fazer alguma coisinha, ou antes de dormir, ou não sei o quê.
realmente o leg press já não faz parte da minha vida mais não. Então eu já tirei mesmo. Então o que que é, né? As placas do braço, você levanta o braço para cima, eu já vejo um pouco de definição de pedaços, né? E por dentro assim, você pega o braço por dentro aqui assim, ó, né? Já vê aquele placão assim entre amarrando o tríceps, mas o que que vai desamarrando ao longo do tempo, mas aquilo que emplacou entre o antebraço, as costas. Eu vou avaliando a situação das tatuagens, carocinhos, o que que foi uns carocinhos pequenininhos na coxa, parece que aquilo dá os pólipos pequenininhos, mas ao mesmo tempo já assumindo aquele efeito que, né? Parece que a pele vai limpando e vai trazendo os demonstrativos, mas isso aqui é uma pinta, né? Aqui no braço aqui, ó, uma pequenininha. E essa maior aqui, isso aqui era uma pinta mais escura. Nasci com ela assim. Seria vontade de tirar, agora o resto da pinta maior das pintas que eu falei que apareceram, então a maior é dessa aqui. Uma tipo atrás, um beiro de cabeça, atrás da orelha, umas coisinhas assim, mas fazendo uma análise aqui de, né, das coisas aqui, das partes, das posições, que é gritante, o que não é gritante, o que é observável durante o dia, até que ponto a falar. Se fosse assim, ó, quem aponta isso, como é visto imediatamente, não é visto entre nudez, não nudez, tratamentos, não tratamentos, posições, prazeres, desprazeres, ou a quem atribui as coisas se tornarem gritantes, todas as coisas.